Bom, vamos iniciar então a nossa aula. Vamos falar sobre Styled Components. E o foco é React Native. Então, Styled Components dentro do nosso ambiente aqui para desenvolvimento mobile. Bom, eu primeiro, antes de desenvolvermos aqui essa apresentação, deixa eu mostrar aqui o que eu já tenho aberto, né? Eu já abri aqui o Visual Studio Code no nosso projeto, eu já disparei aqui o projeto, né? Vejam aqui que eu já iniciei, utilizando o React Native Run Android, igual vocês estão vendo aqui, ó. React Native Run Android. Bom, aí o que aconteceu? Ele já iniciou a nossa aplicação, já abriu aqui o Metro Bundle, e eu já estou com o meu emulador Android já também aberto, e já com essa versão já atualizada, tá? Que a gente vai desenvolver nessa aula. Então, vamos voltar para a nossa apresentação, e aí a gente vai fazer aí alternar para esses nossos aplicativos, como é o caso aqui do nosso fonte, que está no VS Code. Tá? Então, vamos deixar já aberto algumas coisinhas aqui. Vamos lá. Muito bem. Então, vamos lá, pessoal. O nosso foco aqui hoje vai ser Styled Components. Então, bom, inicialmente, nós vamos configurar e instalar essa biblioteca no nosso ambiente. O Styled Component, né, que tem a mesma característica do Styled Components que nós utilizamos no React.js, que é um outro módulo do nosso curso, e de uma forma geral ele funciona da mesma forma. Tá? Existem algumas diferenças que a gente vai, inclusive, abordar aqui nessa aula. Tá? E o Styled Component, então, vai ser com foco na plataforma mobile. Bom, então, começando, em primeiro lugar, nós precisamos instalar essa biblioteca, Styled Component. Então, nós vamos lá para o nosso prompt e a gente digita yarn, que é o nosso gerenciador de pacotes, add Styled Components. Tá? Feito isso, ele vai fazer toda a instalação e aí o nosso ambiente já vai estar habilitado para a gente poder já fazer essas implementações. Tá? Bom, depois então da instalação, nós vamos implementar esse arquivo styles.js, que eu vou falar bastante sobre ele na aula de hoje, e também algumas modificações que a gente vai implementar aqui no index.js, está na pasta main. Né? Bom, seguindo então a sequência das aulas, né, dando sequência à aula anterior, o que nós vamos fazer? Nós vamos estilizar a tag view do React Native em um container. Então, a ideia é a seguinte, nós temos aqui o nosso emulador, já com a aplicação rodando, então nós temos aqui o nosso container, e nós vamos estilizá-lo utilizando o Styled Component. Então, dentro da nossa pasta, tá? Inclusive essa é a estratégia que nós vamos utilizar, eu vou fazer o seguinte, eu vou alternar aqui para a aplicação e aí a gente vai comentando. Né? Bom, então, dentro dessa pasta main, que é uma das páginas que a gente tem nessa aplicação, que é a nossa página principal, nós tínhamos até a última aula apenas o arquivo index.js. Então, agora nós vamos inserir também um arquivo chamado styles.js. Nesse código referente à página principal, nesse index.js, tá? O que nós fizemos aqui? Olha, esse é um comentário que eu coloco aqui, que é o seguinte, nós importamos o container
que é esse componente principal, que a gente, inclusive, está renderizando aqui, né? Nós importamos o container lá do nosso styles, que é o arquivo que nós criamos nessa aplicação. Então, dentro do styles, vai estar toda a estilização para esse componente container, que a gente vai falar com mais detalhes. Tá? Essa é a ideia principal da nossa aula de hoje. Então, continuando, nós criamos esse arquivo styles, né, dentro da pasta source pages main, como eu coloquei aqui, ó, source pages main. E exatamente esse arquivo aqui, que eu já capturei essa imagem, né, quando eu estava preparando essa aula, que é exatamente como esse da nossa aplicação, que é o nosso style, exatamente esse aqui. Bom, observando esse código que a gente vai analisar agora, observem que nós importamos o style de dentro do style do components native, né, que é especificamente o componente que a gente vai utilizar. Fizemos inicialmente a importação dele, daquela dependência ou daquela biblioteca que nós acabamos de instalar. Então, inicialmente, nós fazemos essa importação. E no container que definimos, utilizamos a tag view do React Native. Então, a gente vê aqui na linha 4, a gente começa a configuração do nosso componente, e aí seguimos mais ou menos a mesma linha do que é feito na parte do React.js. Tá? Agora, existem alguns detalhes, e, por exemplo, quando eu selecionei aqui o styled, né, depois do ponto, eu dei um Ctrl espaço, ele me mostrou todas as opções que eu tenho. O detalhe é que, diferentemente lá do React.js, nem todos os componentes eu tenho disponível. Por exemplo, alguns componentes que são exclusivos para a web, como uma div, uma tag p, eu não tenho aqui disponível. Tá? Então, aqui a gente vai ter a view, a gente vai ter o text, e entre outras que a gente vai ter. No mais, as configurações seguem o mesmo padrão, e é isso que a gente vai falar aqui. Bom, como poderíamos utilizar qualquer outra tag, né, lá do React Native, como text, button, né, entre outros que eu poderia utilizar. Mas somente não poderíamos utilizar aquelas tags HTML, como eu já falei, a div, a p, entre outras, que usamos lá no React.js. No caso do nosso contexto React Native, é um pouco diferente. Tá? Muito bem. Então, continuando aqui o nosso código, como todos os elementos no React Native já possuem o display flex, e essa é uma configuração padrão do React Native, para que o container ocupe todo o espaço da tela, definimos a propriedade flex igual a 1. E também padding igual a 30 pixels, para distanciarmos os elementos um pouco das laterais, do topo e do rodapé e do container, do rodapé do container. Tá? Então, é isso aqui que nós definimos. Quem ainda tiver alguma dúvida, né, nessa parte, porque o nosso foco aqui não é estilização, embora a gente esteja comentando aqui sobre essa implementação dos Styled Components. Eu recomendo que vocês, caso queiram se aprofundar um pouquinho mais nessa parte do CSS, a parte de estilização, é só procurarem lá no meu canal do YouTube, a gente tem lá umas aulas voltadas especificamente para isso, para HTML, para CSS, tem uma parte lá que vocês vão encontrar lá, uma programação web voltada para a parte de design. Tá? Bom, e aí eu até tirei aqui do meu código, tá? E nós tínhamos também, eu tinha aqui colocado o background, uma outra propriedade aqui dentro, né, para o meu container, além do flex, da propriedade flex, que recebe 1, do padding, que recebe 30 pixels. Eu poderia também colocar o background, igual a 3333,
que faz com que a tela do celular fique na cor cinza, um pouco mais escura do que aquele que definimos para status bar. Então, eu vou implementar isso aqui para vocês verem, eu vou inclusive até aproveitar que vou dar um Ctrl C. Observem o seguinte, olha, a minha aplicação, ela apresenta o emulador dessa forma. Então, no momento em que eu inserir aqui essa propriedade, eu vou salvar essa propriedade background 3333, a gente vai ver que aqui no meu emulador, ele automaticamente já efetuou essa mudança. Vocês percebam que o nosso fundo agora está um fundo cinza. Né? Por quê? Porque a gente implementou essa outra propriedade. Tá? Então, eu vou apagar agora isso aqui, eu vou excluir, vou dar um Ctrl S para poder salvar, e vocês vão observar que aqui no emulador já voltou para aquele fundo branco. Tá? Só para a gente poder perceber aí essas implementações. Tá? Então, é exatamente isso que eu apresento aqui no material, que fica disponível para vocês realizarem, né? Desenvolverem também esse código. Ele implementou aqui esse fundo cinza, e depois que a gente retirou esse background, essa propriedade, ele voltou para o fundo branco. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? Então, retirando, o nosso código ficou dessa forma, como está apresentado aqui. Tá? Bom, então, antes de a gente entrar nesses comentários aqui, que eu gostaria de colocar para vocês, eu quero só fazer recapitular rapidinho a ideia do Style Components. Tá? Nós temos aqui a nossa pasta principal, é uma pasta main, que representa a nossa página, e aí nós definimos para esse componente main, que representa essa página principal, nós definimos toda a estilização desse container dentro do styles. Então, esse meu container, que a gente definiu, para que ficasse em volta aqui desse botão, né? Porque na nossa aplicação, nós temos aqui esse botão, né? Inclusive está aqui, ó. Vou chegar um pouquinho para cá para vocês verem, que é exatamente isso aqui. Esse botão que tem o título Navigate to User, né? E, inclusive, que a gente vai avançar mais com essa aplicação, mas em volta desse botão nós colocamos esse container. Agora, a estilização do container, o que nós fizemos? Nós passamos toda a estilização para o arquivo styles. Porque no momento em que eu instalei essa biblioteca styles, Style Components, né, eu posso utilizar essa estratégia, tá, que é altamente recomendada. Inclusive, para o desenvolvimento React Native e React JS, é muito interessante que a gente mantenha o mesmo padrão de desenvolvimento. Então, aqui dentro do Style, então a gente vê aqui, ó, Container, eu estou importando a partir do ponto /styles. Ponto porque eu estou no mesmo diretório. Esse ponto indica o mesmo diretório. Style, que é o outro arquivo Style. Então, esse container, que a gente colocou em volta desse botão, como está aqui, ele está sendo estilizado aqui. Então, a gente já viu, né, que os elementos que a gente vai colocar aqui dentro, ele vai fazer uma margem devido ao flex e devido ao padding, que fez essa configuração, que daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre a parte de estilização. Então, eu queria apenas dar uma repassada geral para que vocês vissem como é o que nós implementamos até agora na aplicação. Tá? Bom, voltando aqui, dando sequência, a gente vai fazer alguns comentários referente a algumas informações que eu considero importantes a respeito da estilização de componentes no React Native. Tá? Então, vamos lá. Nós utilizamos dentro do React Native essa biblioteca, Style Components, pelo fato de podermos estilizar CSS exatamente da mesma forma que utilizamos na web. Então, como eu disse para vocês, o desenvolvedor front-end, no momento em que ele utiliza ferramentas
que são comuns tanto à parte web quanto à parte mobile, é altamente interessante, né? Que é muito interessante isso. É uma forma de você padronizar o seu código. Então, para todo componente que desejarmos estilizar em nossa aplicação, nós vamos precisar criar um style para ele, como foi o caso. A gente criou o container. Então, para o container que nós criamos, que está sendo representado aqui pelo main, né? Está dentro da página main, para esse componente container, nós criamos uma estilização para ele. A ideia é que a gente crie uma estilização para cada um dos componentes que a gente vem utilizar. Tá? Então, observando aqui essa linha padding, vamos até alternar aqui, né, essa linha que a gente definiu, padding, 2 pontos igual a 30 pixels, dentro do React Native, se não estivéssemos utilizando o style de components, nós não conseguiríamos colocar padding, que significa espaçamento, né, em cima e embaixo de uma forma e na direita e na esquerda de outra forma. A gente não conseguiria. Por quê? Porque o React Native ele não nos dá um recurso que a gente pudesse utilizar com as mesmas características dessa propriedade padding que nós utilizamos no CSS. Existem até algumas outras formas bem específicas do React Native, mas não são coisas padrão. E com o uso do Style Components, nós conseguimos usar o padding da mesma forma que nós utilizamos no React.js. Tá? Então, essa é uma característica bem interessante. No meu caso aqui, olha, a gente está definindo aqui 30 pixels, né? Dentro da nossa implementação, a gente definiu 30 pixels para todas as margens, superior, inferior, direita e esquerda. Essa é a característica do padding. Lembrando que quem quiser se especializar nessa parte, procura lá aquela nossa playlist que a gente trabalha com essa programação web design. Então, aqui eu poderia fazer também assim, ó, padding, 30 pixels, espaço 20 pixels. Então, nesse exemplo aqui em cima, o que a gente está fazendo? Eu estou mandando aplicar 30 pixels na vertical, ou seja, superior e inferior, e 20 pixels na horizontal, ou seja, direita e esquerda. Tá? Então, essa é uma grande vantagem de se utilizar Style Components dentro do React Native. Tá? Bom, no Style Components do React Native existem também algumas limitações. Por exemplo, eu vou citar uma delas. Nós não conseguimos fazer o encadeamento de componentes. Bom, vamos entrar num exemplo para poder já ficar bem claro essa ideia. Imagine que queiramos estilizar um componente text, como está aqui, que está dentro do container. Então, lá na parte do Style Components Web, nós conseguiríamos fazer isso aqui. Dentro do container, eu vou criar aqui, ó, o text, eu vou inserir dentro dessa minha view que eu estou configurando, né? Aqui eu estou definindo o estilo da minha view. Eu poderia colocar um text aqui dentro. Só que no React Native isso não é permitido. Se eu desejar estilizar o meu text, eu teria que criar um outro style para ele, separadamente. Tá? Essa é a ideia. Então, isto não funcionará no Style Component do React Native. Todo componente que precisarmos utilizar dentro do React Native, ele deverá ser um Style Component separado. Será necessário criar um componente para cada vez que for necessário utilizar alguma outra coisa, algum outro componente que você queira trabalhar na sua aplicação, algum outro elemento. Uma outra funcionalidade que não temos no Style Components do React Native são os estilos globais. É uma outra coisa que nós abordamos lá no nosso curso de React.js, mas que aqui a gente não consegue também implementar, que é uma outra limitação do Style Components do React Native. Por exemplo,
não há possibilidade de criarmos um CSS no body da aplicação, ou alguma coisa que se aplique em todos os elementos de uma só vez. Aqueles que se lembram e que assistiram, né, as aulas do React.js, que a gente aborda essa parte, nós lá criamos alguns estilos globais. Já aqui a gente não consegue fazer isso. O máximo que a gente consegue fazer é criar uma pasta de componentes onde a gente pudesse compartilhar esses componentes estilizados em vários locais da aplicação. Por exemplo, olha, o container definido na figura acima, esse container aqui, ó, o que acontece? Se nós desejássemos utilizá-lo em várias páginas, nós não poderíamos exportá-lo, colocando dentro de uma pasta e importando em vários locais. No entanto, definir um estilo global no React Native já não é possível, até porque no React Native nós não temos classe, a gente não tem ID, e a gente não consegue estilizar os elementos diretamente. Utilizando somente o nome da tag, é sempre necessário a criação de um style, como fizemos no exemplo desse component que a gente apresentou em cima, que a gente definiu aqui um estilo para a nossa view. Tá? Então, o que a gente deixa em termos assim de recomendação? A recomendação é que a gente, uma vez que a gente adote a utilização de Styled Components para o desenvolvimento no React.js, a ideia é que a gente também faça aqui no React Native, tá? Por quê? Por uma questão de padronização. Porque da mesma forma que eu vou desenvolver, que eu vou criar um padrão de desenvolvimento lá no React Native, no React.js, eu vou utilizar aqui também no React Native, entendendo de que existem algumas limitações no style do components referentes ao React Native. Esse é um detalhe apenas. Mas já é um grande lucro e uma grande vantagem a gente poder utilizar o CSS da forma que ele é. Na sequência do nosso curso, a gente vai desenvolver a nossa aplicação, que vai inclusive consumir uma API. A gente vai estar criando alguns estilos muito interessantes para a nossa aplicação. A gente vai estar avançando e configurando aqui esse container, definindo algumas características bem interessantes de acordo com a nossa aplicação. E aí a gente vai poder mostrar para vocês na prática como é que a gente vai criar novos componentes e como é que a gente vai definir a estilização desses componentes por meio do Style Components. Então, essa é a ideia da nossa aula. Essa foi a ideia da aula de hoje, apresentar essa biblioteca que é muito interessante e que eu recomendo no desenvolvimento das nossas aplicações.